Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas. Esse é o 17º capítulo do livro O Diabo Revelado, de Lawrence Gardner. Espero que vocês tenham escutado os primeiros capítulos, tornando fácil o entendimento e a interpretação dessa passagem. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Apesar do abandono da crença do diabo no fim do século XVII, ele continuava a ser retratado em escritos e ilustrações satíricas. Em meio à frouxidão geral da época, parecia existir certo temor em relação à rejeição às tradições antigas. Por fora, as forças do mal não pareciam preocupar as pessoas, mas ainda havia um medo permanente. E se os intelectuais e as autoridades estivessem errados, essa apreensão, em grande parte alimentada pela inquietante presença dos grupos ocultistas, fez com que o diabo aparecesse em inúmeras histórias e peças de teatro, que em geral possuíam um cunho humorístico, mas se tratava de um tipo de humor diferente daquele da Idade Média, que ridicularizava o diabo. Ele agora era empregado para ocultar um medo íntimo e insistente. Entre os escritores dessas obras satíricas estava o abade francês Laurence Bordelon, cuja novela intitulada History of the Ridiculous Extravagances of Monsieur Oath foi publicada em 1710. Ela tratava das experiências de um homem que lera muitos livros sobre eventos sobrenaturais e as artes negras, mas incluía um quadro de 2 páginas mostrando Satanás e um sabá, parodiando uma ilustração feita um século antes pelo cinzelador polonês Jan Ziarkon. A obra original havia sido encomendada por Pierre Delanque, o juiz de Bordeaux, que iniciou a primeira grande caça às bruxas em 1609. Após ler o Compendium Maleficarum, curiosamente a sátira não seguia a percepção mais antiga associada às bruxas de folionas selvagens, seminuas e primitivas. As bruxas de 1710 eram mulheres sofisticadas e vestidas com luxo, que exibiam os penteados da moda enquanto celebravam banquetes com o diabo, devidamente entronizado em meio a bufões, acrobatas e outros bobos da corte. Esses outros exemplos de obras da época mostram sem dúvida que as bruxas não tinham sido esquecidas, mas que agora elas faziam parte das camadas mais altas da sociedade, cujo poder independia de qualquer envolvimento diabólico. Considerando que essas mulheres influentes que acreditavam no diabo e frequentavam suas missas negras faziam parte das classes instruídas, muitos deduziram que havia uma boa chance de Satanás realmente existir. No extremo oposto da sociedade parisiense, de mulheres ricas e nobres que frequentavam os centros ocultistas, havia um grande número de andarilhos e pedintes, dentre os quais havia muitas mulheres. Para tirá-las da rua, o rei Luís XIV fundou um hospital geral para mulheres, localizado em um terreno que havia abrigado um arsenal de onde se extraía salitre para a produção de pólvora. Embora na época a bruxaria não fosse mais considerada um crime, era comum as moradoras de rua fazerem uso de seus dons reais ou imaginários de adivinhação. Muitas dessas supostas feiticeiras, que em outras épocas teriam sido enforcadas ou queimadas, foram levadas a la Salpêtre. O conde d'Ardesson, um político e chefe da polícia de Paris, em meados do século XVIII, interessou-se por essas adivinhas. Apesar das leis a esse respeito, ele não estava convencido da inexistência das bruxas. Aquelas mulheres foram presas por perturbar a ordem pública, mas D'Argesson via uma motivação obscura às suas ações. Ele acreditava que a sombra do diabo ainda pairava sobre a cidade, tanto nas ruas como nos palácios. Enquanto isso, na Inglaterra, o escritor presbiteriano e jornalista de economia Daniel Defoe, ator de Robinson Crusoe, publicou um interessante livro em 1726, intitulado The Political History of the Devil. Nessa obra, Defoe discorre sobre o livro Paraíso Perdido, de John Milton, explicando as ações pelas quais ele considerava a obra imprecisa e expondo sua própria visão de filosofia moral. Chegando a uma conclusão em relação à questão do mal, Defoe ridicularizou muitas noções populares sobre Satanás, mas não duvidava de sua existência. Ele retratou o diabo como um ativo participante da história do mundo, sendo responsável pelos horrores perpetrados pela Igreja Católica, que servia a seus interesses. A premissa, entretanto, não era de todo satisfatória, pois, para ilustrar a responsabilidade do diabo nas atrocidades ao longo da história, Defoe discorreu sobre as supostas atrocidades e culpou pessoalmente o diabo por influenciar aqueles que a causaram, como se isso constituísse prova para a existência do maligno. Apesar de todas as leis e mudanças de opiniões sobre a influência diabólica na vida das pessoas, havia ainda muitas possibilidades a se considerar. Por conta de uma série de revisões nos ensinamentos das Escrituras, as pessoas cada vez mais se acostumavam à ideia de que talvez Deus fosse uma divindade carinhosa que cuidava de seus filhos e do mundo que criou. Mas isso não combinava com o sofrimento
sofrimento motivado pelos desastres naturais que não eram causados pelo homem. Certamente, Deus jamais criaria o caos e a destruição por temporais, tempestades, enchentes, pestes e terremotos, causando mortes, ferimentos e a destruição de propriedades. Teria de haver outro agente em ação e ele só poderia ser o diabo. No século II, o orador cristão Tertuliano afirmou que os raios eram a língua bifurca do fogo do inferno, lançados malignamente pelo próprio Satanás. Mais tarde, no século VI, o Papa Gregório confirmou que o diabo possuía poderes para controlar o clima. Posteriormente, a doutrina da origem demoníaca das tempestades ganhou força de tal modo que trovões, raios, ventanias, chuvas e nevascas passaram a ser acreditados a Satanás. Mesmo após a Reforma, essa noção seguiu como parte da fé no Ocidente protestante. Por muito tempo, tocar sinos consagrados foi um método popular para deter as investidas satânicas. Longos tratados foram escritos sobre o assunto, dizendo que os sinos eram capazes de afastar as tempestades diabólicas, pois Satanás não suportava as badaladas sagradas. Mas apesar dos sinos, as tempestades ainda aconteciam e o diabo continuava a fazer ventar, com o bater de suas asas. Outro suposto meio de frustrar a obra do diabo eram os ídolos de Agnus Dei, peças individuais de cera abençoadas pelo próprio Papa e decoradas como o Cordeiro de Deus. A confiança em seus poderes de proteção contra a tempestade era tamanha que em 1471 o Papa Sisto IV rogou: ó Deus, nós humildemente suplicamos para que abençoeis estas figuras de cera, seladas com a imagem do Cordeiro inocente, para que o toque e a visão destas o fiel se descobre em orações, para que a força das nevascas, o sopro dos furacões, a violência das tempestades, a fúria dos ventos e a malícia dos relâmpagos sejam desfeitas, e para que os espíritos malignos fujam e tremam ante o estandarte da Sagrada Cruz, que é o gravado sobre elas. Sisto até mesmo publicou uma bula, reservando para si o monopólio da fabricação e a consagração das pequenas estátuas de cera do Agnus Dei. Além disso, declarou-se que o simples ato de tocar nessas figuras resultaria em proteção contra incêndios, naufrágios, tempestades, nevascas, raios e trovões. Por conta da ineficiência na realidade da prática de tocar aos sinos e de tocar nas imagens mágicas de cera, revelou-se no século XVI que o diabo provavelmente não estaria agindo sozinho. Talvez ele empregasse as bruxas para realizar proezas malignas sobre o clima. Como as bruxas e os ciganos eram conhecidos por usarem sinos em seus rituais, eles estavam claramente imunes a esse respeito. No início do século seguinte, as pessoas não estavam inteiramente convencidas em relação à existência ou não de bruxas. Mas mesmo que existisse, a simples bruxaria já não constituía crime passível de punição. De qualquer modo, era evidente que as supostas bruxas de então não estavam nem um pouco interessadas em controlar o clima. Seus motivos para frequentarem as missas negras eram inteiramente ligados ao lucro e ao ganho pessoal. Assim, a antiga especulação permanecia. Se não era Deus quem causava as tempestades, elas deveriam ser a obra do diabo. Ele provavelmente havia encontrado algum método para impedir que o badalar do sino chegasse a seus ouvidos. Afinal, o próprio São Paulo havia chamado Satanás de o príncipe do poder do ar. Foi apenas em 1752, quando Benjamin Franklin soltou uma pipa no ar durante uma tempestade, conduzindo a eletricidade de um raio através do fio, que as ideias relacionadas à demonologia meteorológica começaram a cair por terra. Franklin demonstrou que o raio é constituído do mesmo tipo de energia elétrica que faz com que os pelos secos de um gato estalem. E assim o diabo começou a perder seu poder sobre o clima. Mas nos Estados Unidos, muitos continuavam prontos para defender as velhas superstições a qualquer custo. Eles taxaram Franklin de arqui-infiel e as mágicas peças de metal inventadas por ele para proteger os edifícios da fúria do diabo de blasfemas. O diabo era capaz de fazer apenas aquilo que Deus lhe permitia, e a interferência de Franklin nos planos divinos era sacrílega. Originalmente, Benjamin Franklin foi eleito membro da Sociedade Real de Londres em 24 de novembro de 1757, por seu extraordinário trabalho relacionado aos para-raios e eletricidade. Ele também atraiu bastante atenção na França, onde frequentava regularmente a Académie Française e a Corte Real. De fato, ele tinha tantos bons contatos que, apesar da oposição puritana às suas descobertas científicas, tornou-se o embaixador dos Estados Unidos na França em 1776. Mas ignorando todos esses feitos, certos grupos religiosos norte-americanos criticavam muito a associação de Franklin a uma sociedade inglesa chamada Cavaleiros de São Francisco de Medmenham Abbey, localizada em Buckinghamshire. A fundação era mais conhecida como o Clube do Inferno. A ordem informativa originava-se em St. James, próximo ao Palácio Real de Londres,
e foi uma célula jacobina secreta na campanha dos Stuarts contra a monarquia hanoveriana. A casa dos Stuarts, do rei James II, irmão do Carlos II, havia sido disposta pelo parlamento anglicano em 1688. Então, após o período dos reinados de Guilherme de Orange, o príncipe holandês, e das duas filhas do rei James, a casa de Hanover da Alemanha assumiu o trono britânico em 1714. As leis restritivas dessa dinastia do rei George resultaram no início da Guerra da Independência Americana entre 1775 e 1783, mas Benjamin Franklin estava um passo à frente dos acontecimentos, angariando apoio para a causa americana na França e entre os jacobinos ingleses. O famoso jornalista John Winkles, outro membro do Clube do Inferno, iniciou uma campanha de defesa dos direitos de liberdade, sendo aplaudido por Benjamin Franklin pelo apoio prestado por seu jornal The North Briton à causa americana. Sem surpresa alguma, Franklin, enquanto ganhava honrarias científicas e diplomáticas, era duramente criticado pelo governo georgiano, cuja máquina de propaganda atuava nos Estados Unidos por meio de representantes coloniais britânicos. Isso estimulou um boato de que ele era infiel, desprezível, que fazia uso da feitiçaria para perturbar as leis de Deus. A Ordem de Madman foi acusada de devassidão e culto ao diabo, e que deu origem ao apelido Clube do Inferno. As falsas acusações apresentadas informalmente contra os membros da organização incluíam todas as atividades familiares das capelas ocultas da alta sociedade de Paris. Dizia-se que eles praticavam a magia negra e todo tipo de ritual satânico nas antigas cavernas de West Wickham, chegando até mesmo a realizar sacrifícios. Muito depois do evento, o parlamentar Nathaniel Wraxall publicou as descrições mais sinistras das supostas reuniões. Ele afirmou em 1815 que o culto demoníaco envolvia a utilização de cruzes invertidas, velas negras e hóstias da cor de sangue. Tais alegações baseavam-se em meros boatos, não sendo apoiadas por qualquer tipo de evidência material. Toda a documentação acerca das atividades políticas da Ordem de Madman foram destruídas por seu presidente, Sir Francis Dashwood, pouco antes de sua morte em 1781. Membros eminentes do grupo como John Montagu, Conde de Sandwich, e Horace Walpole, Conde de Orford, seriam os primeiros a admitir que seus companheiros não eram necessariamente modelos de virtude moral. Alguns deles eram notórios libertinos e não era segredo que as reuniões eram frequentadas por cortesãs, mas a adoração ao diabo não estava nos planos do clube. Na pior das hipóteses, os únicos registros encontrados que se relacionavam vagamente ao culto do diabo datavam da formação do clube, quando ele ainda era sediado em Londres. O Applebee's Weekly Journal, de 6 de maio de 1721, noticiou que certos membros do grupo ridicularizaram os sagrados mistérios da religião, proferindo blasfêmias e constatações indignas de menção. Em termos práticos, essa suposta ligação diabólica era conveniente aos membros do clube, pois ele emprestava um ar sinistro, afastando os curiosos da casa de reunião de Madman. Enquanto isso, longe de qualquer envolvimento com o ocultismo, Benjamin Franklin ajudava Sir Francis Dashwood a editar uma versão revisada do Book of Common Prayer. Mais tarde, quando se tornou necessário alterar certos elementos da Bíblia, tais como referências ao rei da Inglaterra e ao parlamento de Westminster, a Igreja Episcopal dos Estados Unidos utilizou essa nova edição, cujo prefácio foi escrito por Franklin. Horace Walpole referia-se às mulheres que frequentavam as reuniões da fraternidade de Madman, apelidadas de freiras, e aos barris de vinho armazenados nas abadias como ninfas e tonéis. Além disso, ele revelou que nos jardins da propriedade de West Wickham havia um templo dedicado à deusa Vênus. Paul Whitehead, secretário e administrador do clube, explicava que as cerimônias da ordem se baseavam nas tradições grega e romana e celebravam Vênus como uma dona dea, ou a boa deusa. Reconhecendo os elementos simbólicos da ordem, o pintor George Knapton retratou Sir Francis Dashwood em um hábito franciscano, ao lado de uma Vênus nua. Satirizando Baco, o deus do vinho, Knapton pintou Lord Sandwich, espiando através da auréola do frade. Como a antiga deusa romana do amor e da beleza, Vênus sintetizava os preceitos da ordem. Mas foi exatamente esse vínculo responsável pela associação dos monges de Madman ao satanismo, pois eles se referiam a Vênus por seu nome latino Lux Fer, a portadora de luz, cujo nome havia sido mal interpretado na tradução bíblica como Lúcifer. Vênus era a estrela d'alva que se levantava antes do sol. É evidente, portanto, que o Clube do Inferno, com todas as suas aspirações românticas, possuía uma faceta pagã. Mas além disso, sua revelação como Lúcifer foi mal interpretada por muitos autores. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado do 17º capítulo desse incrível livro e vejo vocês nos próximos episódios, quando falaremos sobre o diabo do mundo moderno, iniciado por uma era de horror. Grande abraço a todos e bons sustos!